Olá pessoal, nesta videoaula eu vou apresentar para vocês a estrutura de repetição for em Python. Estrutura de repetição é importante nas linguagens de programação porque em diversos momentos nos nossos códigos a gente precisa executar um bloco de comandos diversas vezes, repetidas vezes, sob uma determinada condição. Então, nesse momento a gente precisa usar a estrutura de repetição. Nessa videoaula eu vou apresentar a estrutura de repetição for. No caso, a estrutura for, também chamada de estrutura de repetição com variável de controle, é uma estrutura que designa uma variável de controle. No caso aqui, nessa estrutura, a gente tem aqui um contador, que é a variável de controle, para cada iteração do bloco e uma operação de passo a cada iteração. Então, basicamente, nessa estrutura aqui do for, a gente tem for, que é a palavra-chave, o contador, in, e aqui a gente tem a sequência, seguido pelos dois pontos e o bloco de comando. Então, nesse exemplo aqui, ó, é um exemplo bem simples, que basicamente serve para imprimir os números naturais de 1 a 10. Então, aqui no range, né, de 1 a 11, nós temos aqui a variável de controle, o i, e estamos imprimindo aqui o i. Então, essa estrutura ela é bastante utilizada com a função range. Então, vou primeiro explicar como utilizar essa função. A função range ela retorna uma série numérica no intervalo especificado, né, como nos argumentos da função. Essa série retornada ela é um objeto iterável, do tipo range. E os elementos contidos serão gerados sob demanda. Então, assim, primeiro que ela é muito comum ser utilizada no for, na estrutura for. Tá? Então, basicamente, nessa estrutura aqui do range, a gente tem início, fim e passo. Ou seja, é o início da sequência, o fim, o valor final da sequência. E aqui a gente tem um passo. O passo é o valor do incremento ou decremento. Um exemplo bem simples aqui é que a gente tem aqui um range de 1 até 10, passo 1. O início aí, no caso, 1, o fim 10, e passando de 1 em 1, ou seja, incrementando de 1 em 1. Então, nesse caso aqui, a gente tem um objeto aqui, iterável, que é 1, incrementa mais 1, 2, incrementa mais 1, 3. Então, esse range aqui vai ser vai ter um resultado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No caso aqui não vai ter o 10, tá? Porque ele é exclusivo aqui no caso. Então, nesse caso aqui vai ficar de 1 até 9. Nesse exemplo aí, gente, eu utilizei esse list aqui, que eu ainda não expliquei nas aulas o que seria, né? Mas, assim, para a gente ver o resultado da função range, a gente precisa colocar um list nesse momento, porque é uma forma de eu forçar a conversão do objeto iterável para um objeto list e você ver o resultado na tela. Vamos ver aqui um exemplo. Então, se eu fizer assim, print list range de 1 até 10, passo 1, vai ser impresso na tela uma lista, tá? Como eu falei, de 1 até 9, no caso aqui o 10 ele é exclusivo, né? Inclui o 1, exclui o 10, ou seja, vai até menor do que 10, que no caso seria o 9. Lembrando que alguns valores aqui são, como eu falei lá, são opcionais, né? O único valor que é obrigatório é o valor de fim do range. Então vamos, por exemplo, colocar aqui o 10. Nesse caso aqui a gente tem de 0 a 9. Então, o valor opcional do início da lista, se não for colocado, ele inicia com o valor 0. E o valor do passo, no caso, vai ser 1 por padrão. Então,
Se eu quisesse assim, 0 a 10, passo 1, daria no mesmo. Como eles são opcionais, eu não preciso especificar. No resultado eu tenho essa lista. Se por um acaso eu quisesse de 2 até 20, passo 1. Como é opcional, né, o valor do passo, então não preciso especificar. Outra coisa bem simples, por exemplo, se eu quisesse de 10 até 0, com o passo menos 1. Então ele me retornaria aqui um objeto iniciando no 10, no caso terminaria no 1, já que ele está decrementando menos 1. A gente tem aqui 10, 9, 8. Se você quisesse incluir o 0, você teria que colocar menos 1 aqui. Então, como usar o range junto com o for? Então, primeiro que eu não vou precisar fazer essa lista, já que o meu objeto interal vai ser capturado pela variável de controle. For e in, né, que é a palavra-chave. E aí eu coloco minha sequência. No caso vai ser um range de 1 até 10. Print i. Certo? Pela indentação, né? Todos os comandos isso, que tiver nessa indentação aqui vão estar dentro do for, né? Isso é da linguagem, sintaxe da linguagem Python. Então, vamos lá, ver o resultado. Então, a gente tem o resultado aí na tela, né? Se eu quiser imprimir sem o Enter, imprimir um ao lado do outro com espaço em branco, eu tenho esse resultado aqui. Se eu quisesse de 0 a 10, então, era só retirar 1. Então, se eu quisesse, por exemplo, imprimir os números de 10 até 0, decrementando de 1 em 1. Se eu quiser implementar aqui um programa que exiba os números pares de 1 até 10. Então, o início é até 10, então eu vou até aqui o 11. E como ele só quer os números pares, né, você pode fazer duas formas aqui. Vamos primeiro imprimir aqui do 1 até o 11. Então, se você quiser imprimir usando o passo, eu coloquei aqui 10 e 11. E aí ele faz essa estrutura de repetição aqui, ó. Aliás, esse resultado, né? Então, basicamente, ó, o i vai ser 0, então ele imprime o 0. Depois ele vai passar 2, ou seja, vai pular mais 2, né? 0 mais 2 é 2. E aí ele imprime o 2. Depois pula mais 2, imprime o 4. Pula mais 2, imprime o 6. Pula mais 2, imprime o 8. E por aí vai até imprimir o último número. Ok? Nesse caso aqui, você também poderia fazer dessa forma aqui. Se porcentagem 2 for igual a 0, ou seja, o resto da divisão de i por 2 for igual a 0, é porque esse número é par, né? Se por um acaso eu quisesse ler 5 valores inteiros do teclado e exibir a soma desses valores. Soma recebe 0, cria uma variável soma. Os valores são lidos do teclado, né? Então eu vou fazer aqui, colocar de 0 até 5. No caso aqui, né, eu coloquei aqui o 5, melhor dizendo. Então ele vai interagir 0, interagir 1, 2, 3, 4. Ou seja, 5 vezes, né? Mas eu não vou nem precisar usar o i, né? Basta eu fazer assim. Soma recebe mais igual ao valor.
e depois é só imprimir a soma. Bom, primeiro que ele vai interagir 5 vezes, esses dois comandos, né? Vai pedir 5 vezes e depois ele vai somar mais o valor. Mais igual. Forma um número. Número 2, 3, 4, 5. Total 15, né? Falta só colocar aqui um espaço em branco, para mais bonitinho. Aqui a gente tem a soma. Então, assim como na estrutura while, na estrutura for você pode usar a instrução else. O propósito disso é o mesmo da estrutura while, né? É executar alguma instrução ou bloco de códigos ao final do loop. Então, nesse exemplo aqui, ele está imprimindo os valores de 1 até 6 e no final ele vai imprimir isso aqui, ó, encerrado com sucesso. Vou fazer aqui esse exemplo. Ok? Impresso os valores de 1 até 7 com a instrução, no caso o bloco de comandos do else sendo executado, no caso só tinha um que é o print encerrado com sucesso. O comando break e o continue, assim como no while, são utilizados também no for. O break com o objetivo de interromper o laço e o continue com o objetivo de ignorar caso existam outras instruções a ser executadas no laço abaixo do continue, né? No momento em que você digita lá o comando continue. Vou explicar aqui no exemplo. Quando o i chegar no 5, ou seja, quando o i for igual a 5, eu quero que esse laço seja interrompido. Vamos ver o que vai acontecer. Ok, ficou de 1 até 4. Quando o i foi 1, ele viu que o 1 não era igual a 5, então ele pulou essa instrução do se e veio para cá, imprimiu 1. Aí o i foi 2, o 2 não é igual a 5, imprimiu 2. Depois o i passou a ser 3, 3 não é igual a 5, depois o i passou a ser 4, depois o i passou a ser 5. Quando o i foi igual a 5, 5 é igual a 5, sim, break. Então ele interrompeu o laço e acabou nesse caso aqui o nosso programa, já que não tem mais comandos abaixo do for para ser executado. Bem simples, né, pessoal? Um exemplo do comando continue. Por exemplo, se eu quiser imprimir todos os pares usando o continue, de 0 até 10. Então, vou colocar aqui range 11. Então, se i porcentagem 2 igual a 0, ou seja, se o resto da divisão de i por 2 for igual a 0, continue. No caso, vou colocar aqui diferente de 0. Porque se ele for diferente de 0, não vai ser impresso o i. Ok? Vou até colocar aqui para visualizar melhor. Olha só que interessante. Quando o i foi 0, o resto da divisão de 0 por 2 deu diferente de 0? Não. Então ele pulou, né, essa instrução do se e veio para cá, imprimiu 0. Quando o i foi 1, o resto da divisão de 1 por 2 é diferente de 0. Certo? Então ele executou o continue. O que é o continue? Nesse caso aqui ele ignorou todos os comandos que tinham abaixo do continue, né, no bloco de comandos do for. E aí ele pula tudo e vem pro início do laço aqui. Então, continua o laço, né? Aí agora o i vai ser 2. No caso 2, porcentagem 2 deu igual a 0? Não. Deu diferente de 0? Não. Deu igual a 0. Então, ele imprime o 2. Aí agora o 3. 3 porcentagem de 2 deu diferente de 0? Sim. Então, quando ele executou o continue, ignorou tudo que tinha aqui embaixo e aí continuou o laço. Por isso que não foi impresso o 3 aqui. Ok? Bem simples, né, pessoal? Bom,
Em determinados códigos, a gente precisa fazer o que a gente chama de laços aninhados, que são estruturas de repetição dentro de estruturas de repetição. Vou mostrar aqui um exemplo bem simples. Olha só que interessante esse código aqui. Vou executar para explicar junto com o resultado. Bom, primeiro eu tenho a estrutura de repetição que vai de 1 até 3. E dentro dessa estrutura eu tenho outra estrutura de repetição que vai de 1 até 3. Aqui o objeto interável, aqui no caso o i, e aqui no caso é o j. Dentro dessa estrutura de repetição aqui, tem esse comando aqui, que é o print i vezes j. Bom, e aí o i é 1 e o j inicia com 1. Então 1 vezes 1 é 1. Então ele imprimiu 1 aqui. Ó. Depois, essa estrutura de repetição, ó, você vai ter que rodar primeiro essa estrutura interna, né? O j agora vai ser 2. Então o i vai continuar sendo 1 e o j é 2. 1 vezes 2 é 2. Depois o j incrementa de novo. O j agora vai ser 3. Ó. Então 1 vezes 3 é 3. Depois o j vai ser 4. Aí ele para, né? Tá vendo? Parou aqui. Então quando ele para, acabou essa instrução aqui de repetição, aí ele vem para cá, imprime isso aqui. Isso aqui é a mesma coisa de dar um Enter. Aí ele vai para a próxima linha, pula de linha. Aí o cursor já fica aqui. Ó. Aí o i agora, que antes era 1, agora o i vai ser 2, né? Porque eu passo 1 aqui, ou seja, incrementa mais 1, então o i vai ser 2. Aí o j agora vai executar, sendo o j 1, 2 e 3. Então, o i é 2 e o j é 1. Então, 2 vezes 1 é 2. Depois o j incrementa e passa a ser 2. Aí vai ser 2 vezes 2, 4. Por que 2 vezes 2? Porque o i é 2. Lembre-se que o i lá é 2. E o j agora é 2. 4. Aí o j incrementa de novo, o j passa a ser 3. 2 vezes 3, 6. O j incrementa de novo, o j passou a ser 4. Saiu do laço, né? Porque a condição agora é falsa. E aí ele vai e imprime um Enter, né? Dá um Enter, pula de linha. Aí ele vem para cá, ó. Aí o i, que era 2, agora passa a ser 3. O i sendo 3, ele vai executar essa estrutura de repetição aqui. Então o j vai ser primeiramente 1. Então 3 vezes 1, 3. Depois o j vai incrementar, o j vai ser 2, vai ser 3 vezes 2, 6. Depois o j vai incrementar de novo, o j vai ser 3. Então vai ser o i, né, não era 3? 3 vezes 3, 9. Depois o j vai incrementar, o j vai ser 4. Aí ele vem e imprime aqui, ó. Esse imprimir é a mesma coisa de dar um Enter, né? Aí o cursor já veio para cá, ó. Aí o i não era 3, agora o i passa a ser 4. Deu falso? Deu, porque 4 não é menor do que 4. Logo, ele vai terminar o laço e vai executar o próximo comando. No caso aqui não tem o próximo comando e aí termina o nosso programa. Ok? Então nessas estruturas de repetição, quando tiver uma estrutura dentro da outra, então primeiro é executada a estrutura mais interna para depois ir para a estrutura mais externa. Certo? Então, para cada execução de todas as possibilidades da estrutura de repetição interna, nós temos uma interação na externa. Ou seja, quando o i foi 1, ele executou o j de 1 a 3. Quando o i for 2, ele executou o j de 1 a 3. Quando o i foi 3, ele executou o j de 1 a 3. Ok? Bom, esse foi só um exemplo, tá? Mas aí a gente poderia colocar while dentro do for e por aí vai. Para finalizar a aula de hoje, eu vou escrever aqui um algoritmo. Então, o problema é o seguinte, escreva uma função
que retorne os números de menos x a x, sendo o x dado pelo usuário. Então, o x é um valor de entrada do usuário. Para não escrever em forma um valor, vamos deixar só o valor. Então, o usuário vai digitar um valor aí. Vamos supor que esse valor seja 10. Então, a gente tem que fazer um algoritmo para imprimir de menos 10 até 10, essa sequência. Se o x fosse 5, a gente tem que fazer um algoritmo que tem que imprimir de menos 5 até 5, certo? Nessa escala aí. Então, a gente pode fazer essa questão de várias maneiras. Eu vou apresentar aqui algumas soluções para que vocês possam ver algumas variações de utilização da estrutura for. Então, a primeira forma seria bem tranquilo, como a gente viu aqui, ó. Bom, aqui, se eu digitar aqui o valor 5, percebe que ele me retorna uma lista de menos 5 até 5. Por quê? Porque nesse range aqui, ó, ele inicia de menos x, ou seja, se você digitou 5, ele começa com menos 5. E vai até o valor 5 mais 1, no caso é 6. Como ele é exclusivo, então não conta com 6, né? Então tem que ser 1 a menos. Se eu colocasse aqui sem esse... ficaria até o 4 aqui, ó. Lembre-se, né? Eu preciso colocar aqui sempre o valor que eu quero, no caso que tem que ir de menos x até x. Mas aí, se o professor disser, não, mas eu não pedi para você fazer uma lista, né? Que eu não expliquei listas ainda, eu quero que você retorne os números. Ok, então você pode fazer dessa forma aqui, ó. Utiliza o mesmo range, né? Ó. No lugar de colocar a list, então tá aí a mesma resposta. Entre aspas, né? Porque um era a lista, aqui a gente tem a sequência de números. Okay, o range aqui eu já expliquei, tem que ir de menos x até x mais 1. Ele pega o interável i e imprime aqui na tela. Bom, uma variação para a gente usar o for aí, e muitos, que seria uma forma pythônica que a gente chama de fazer essa questão, seria o seguinte. Só executar para poder explicar. Olha só. Então eu tenho o i aqui. Então basicamente, eu vou criar uma sequência numérica de menos x até x mais 1, que foi um valor digitado pelo usuário. Para cada valor dessa sequência, eu vou colocar na variável i. E aqui eu vou fazer uma lista desse no caso, de valores i, ó, dessa forma aqui. Então, essa lista de valores, elas estão sendo colocadas aqui, ó, por meio dessas colchetes. Eu estou pegando justamente a sequência dos valores i que vem do for. E aí ele, no final, me retorna essa lista, ele imprime essa lista que eu coloquei com o comando print. É uma forma de, é uma variação. Utilizar o for aí, de forma pythônica, né? Então, pessoal, agradeço pela atenção, espero que vocês tenham compreendido e até a próxima videoaula.